Bem-vindos ao Historizando! Bom, gente, este é o último vídeo do ano, então eu já desejo a vocês um feliz 2020, que seja um ano maravilhoso, cheio de resultados, com uma vaga garantida na universidade dos seus sonhos, enfim, desejo tudo que há de melhor para vocês. E já aproveito aqui para dizer que esse é o último vídeo da saga Fulvestre e que daqui a pouco a gente vai ver também a saga Unicamp, que o vestibular da Unicamp é um pouco mais para frente. Combinado? Então, se tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, deixa aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Meu sonho de 2020 é alcançar a famosa plaquinha dos 100 mil inscritos. E me segue lá no Instagram, @historizandotati, que lá é mais fácil da gente conversar e mais fácil de eu produzir conteúdos mais rápidos. Combinado? Bom, vamos lá. Eu trouxe algumas questões para a gente discutir, então, sobre o vestibular da FUVEST. Eu trouxe duas de História do Brasil e duas de História Geral para a gente analisar como é que funciona aí essa segunda fase. Para quem não viu o vídeo anterior, aconselho a ver. Lá eu dou alguns exemplos de matérias que caem bastante na FUVEST, então se tiver alguma dúvida é bom para revisar. E também, para quem não viu o vídeo de como fazer uma prova de segunda fase, né, uma prova que você tem que escrever, também aconselho a ver, porque afinal de contas é um modelo diferente, é uma forma diferente de encarar a prova e é importante essas dicas para vocês. Bom, vamos lá. Primeiro vamos começar com o governo JK. O período do governo de Juscelino Kubitschek, que é de 56 a 60, é uma referência positiva no imaginário político brasileiro. Então, ele está falando aqui que a gente, muitas das vezes, quando pensa em JK, pensa de forma positiva. Não por acaso, ele é denominado de Anos Dourados. Então, o período JK é denominado de Anos Dourados. As transformações implementadas nesse período suscitaram desafios e impasses. A partir destas considerações, então observe que, diferente de muitas questões que a gente anda trabalhando aqui, não tem um texto muito longo, né? É mais uma introdução aí do que foi o governo JK e não tem nenhuma imagem, mas a gente precisa então compreender o que a questão está querendo da gente. Olha a letra A. Caracterize a política econômica adotada no referido período. Gente, como eu já discuti aqui com vocês, os verbos caracterizar não é só colocar o que é. Você tem que também dar características, já diz o nome, né? Dar algumas características. Falar como é que funcionava é importante. Não precisa ser algo muito profundo, claro, mesmo porque essa questão tem A, B e C, então dificilmente teria um espaço muito longo para todas as alternativas, mas você precisa caracterizar. Você precisa mostrar para o corretor ou corretora que você está entendendo do que você está falando, tá? Então vamos lá. Qual que é a política econômica adotada no referido período? Seria o JK um nacional desenvolvimentismo. Por quê? Ele nem é 100% nacionalista e nem 100% entreguista, digamos assim, né? Ou liberal, como na época se falava. Porque ele não vai aí só permitir a entrada do capital externo e acabou, porque ele vai ter ações também nacionais, mas também não vai se fechar ao mercado externo. Claro que você não precisa falar desse jeito, você vai usar o nacional desenvolvimentismo ou falar que é uma economia nacional desenvolvimentista e caracterizar isso. Como você vai caracterizar? Falar que existia a abertura do capital estrangeiro e que existia também o incentivo para a indústria interna também. Então, existia, por exemplo, essas indústrias de bens de consumo duráveis, existia a indústria automobilística. Então, tudo isso combinando capital estrangeiro e combinando questões internas. É basicamente isso que você tem que falar. Que aí o JK tinha essa característica aí dessa dualidade. Combinado? Letra B. Explique qual foi o papel do Estado e cite uma diretriz implementada por aquele governo. De novo, tá pedindo para explicar. Então, não é só falar qualquer coisa, né? Você tem que explicar, você tem que mostrar que você sabe. Qual foi o papel do Estado? Você pode colocar, por exemplo, que o papel do Estado foi definir metas.
Como assim? Aí você vai explicar. Por exemplo, o plano de 50 anos em 5, em que o JK definia diversas metas para o Brasil e assim colocava em prática várias questões de infraestrutura, como por exemplo, obras de hidrelétricas, de rodovias, incentivo à indústria automobilística, tudo isso você pode colocar. Então, olha só, você está colocando, explicando qual foi o papel e uma diretriz implementada pelo governo. Essa diretriz vai ser, então, esse incentivo à indústria, esse incentivo às rodovias, essa diretriz aí de crescimento do país. Então, é isso aí que você vai ter que apontar nessa alternativa. Então, é explicar e, por isso, então, elaborar um pouco mais do que só colocar lá, tá bom? E letra C, indique de que maneira as transformações implementadas por esse governo repercutiram nas migrações populacionais internas. Perfeito. Aqui, ó, observe que diferentemente da A, que é caracterize, e B, que é explique, a letra C é indique, indicar, é mostrar. Então, não precisa aí ficar explicando muito profundamente. Claro, se você souber, se você tiver certeza, sinalize aí algumas coisas, mas não precisa ser muito profundo ou profunda, né? Então vamos lá, como é que vai ser, como é que o governo do JK vai interferir, vai influenciar aí nessas migrações? Você pode falar do alto crescimento da indústria, fazendo com que a região sudeste seja uma região com alto crescimento, com alto desenvolvimento, e graças a isso, muitas pessoas vão sair de outros lugares do país para tentar a vida na região sudeste. E você pode citar Brasília também, porque Brasília, né, que é a meta-síntese, a chamada meta-síntese do JK, Brasília vai então fazer com que muitos vão trabalhar, né, os chamados candangos vão sair principalmente da região nordeste, também um pouquinho da região norte, vão para a região centro-oeste para trabalhar aí na construção da cidade, que é os chamados candangos. Então você pode citar aí essas duas questões, tá? É claro que não tem uma certa, porque tá falando de que maneira as transformações implementadas. Então você pode citar uma, você pode citar outra, você pode citar as duas, não tem problema, não tem aí qual que é melhor, qual que é pior. Combinado? Bom, JK, então, a gente já fez. Agora, vamos aí uma questão um pouco diferente, porque tem um texto e a letra A é como eu disse, gente. Se tem um texto, se tem uma figura, se tem uma imagem e você pode aí tirar a resposta apenas daquilo, aproveite-se ao máximo disso, porque isso você está garantindo o ponto da questão. Se é de zero, você não vai tirar na questão, tá? Então, olha lá. Em 14 de maio de 1930, um jornalista argentino compôs a seguinte crônica referindo-se à abolição da escravidão no Brasil. Então, uma crônica de 1930 de um argentino. Hoje, almoçando na companhia do senhor catalão, cujo nome não vou dizer por razões que os leitores podem adivinhar, ele me disse: 13 de maio é festa nacional. Ah, é mesmo? Continuei botando azeite na salada. Continuei botando azeite na salada, desculpa. Festa da abolição da escravatura. Ah, que bom! E como o assunto não me interessava, especialmente dedicava agora a minha atenção a dosar a quantidade de vinagre que colocava na verdura. Então, o cara tá falando aí da importância do 3 de maio e o outro tá ignorando. Semana que vem fará 42 anos que foi abolida a escravidão. Dei tamanho pulo na cadeira que metade da vinagreira foi parar na salada. Então, isso assustou ele. Já esse detalhe fez com que ele prestasse atenção. Como disse, repliquei espantado. Sim, 42 anos sob a regência de Dona Isabel de Bragança, aconselhada por Benjamin Constant. Dona Isabel era filha de Dom Pedro II. 42 anos? Não é possível. 13 de maio de 1888, menos 1930, 42 anos. Quer dizer que qualquer negro de 50 anos que você encontrar hoje pelas ruas foi escravo até os 8 anos de idade. O negro de 60 anos, escravo até os 18 anos. Não será possível. O senhor deve estar enganado. Não será o ano de 1788? Olhe, acho que o senhor está enganado. Não é possível. Bom, se não acredita em mim, pode averiguar por aí.
Então, você tem um espanto aí, na verdade, com a data, né? Com 1888. Então, olha a letra A. Identifique e explique o estranhamento do cronista argentino. 2 verbos. Você tem que identificar qual é esse estranhamento e explicar qual é esse estranhamento. Identificar é mostrar que o estranhamento do argentino foi com relação à data da abolição e explicar que essa data para o argentino é uma data tardia, é uma data em que ele não acreditava que há pouco tempo é que o Brasil aboliu a escravidão. Então ele se assusta, na verdade, com essa abolição da escravidão tardia no Brasil. É isso que você vai ter que mostrar aí para o corretor ou corretora na letra A. Tá? Então, aproveita, escreve bem essa parte para garantir o ponto da questão, porque isso aí é ponto garantido. Agora, a letra B. Aponte e explique de novo 2 verbos, 2 características do processo de abolição da escravidão do Brasil. Você vai ter que fazer 2 coisas com 2 características. Você vai escolher. Gente, existe várias, tá? Com relação ao processo da escravidão. Por exemplo, você pode falar das leis aí antes da abolição, né? Das leis chamadas aí leis para inglês ver. Pode falar da lei dos sexagenários, pode falar da lei do ventre livre, né? Você pode falar da participação dos negros escravizados no exército, fazendo com que muitos militares quisessem aí essa abolição. Você pode falar do tráfico negreiro, você pode falar da abolição do tráfico e da abolição da escravidão ter uma distância muito longa. Você pode falar da pressão inglesa. Tudo isso você pode falar. Agora, você não pode só falar, você tem que explicar. Então, por exemplo, falar que negros escravizados participaram da Guerra do Paraguai. Aí explica, fazendo com que, deixando que muitos militares apoiassem a abolição ou ficassem revoltados com a escravização no Brasil. Você pode falar a imprensa brasileira e internacional colocando pressão aí para o fim. Você pode falar do movimento abolicionista. Você pode falar da resistência dos negros. É só sempre explicar aí o que você está querendo dizer. Combinado? Então, assim, essa B não tem uma resposta 100% certa, é só isso e acabou. Existem várias formas, mas você tem que citar 2 e explicar. Então, o que você sabe melhor falar sobre, escrever sobre, é o que você vai colocar. Agora, agora vamos para a história geral. Nós temos aí uma gravura, e nessa gravura tá assim. A gravura ilustra o interior de uma catedral católica na Antuérpia, e representa um importante desdobramento sociocultural da Reforma Protestante. A partir da imagem de seus conhecimentos, letra A, identifique o tema da imagem. Então, observem que eles estão dentro da catedral, mas eles estão aí tentando derrubar algumas imagens, principalmente, não sei se está difícil de ver para vocês, mas está vendo que tem linhas aqui, ó, cordas, que eles estão prendendo a essa imagem de Cristo para derrubar. Tem outras imagens aqui que eles estão destruindo. Então, isso na verdade identifica a Reforma Protestante, porque as igrejas protestantes que vão surgir naquela época e até hoje, né, elas não concordam com o culto à imagem. E aí é por isso que eles estão destruindo essas imagens. Tem imagem de Cristo, de santo, etc. Então, identifique o tema da imagem. O tema da imagem é sobre essa destruição de imagens, essa revolta com relação à Reforma Protestante, tá? Letra B. Aponte a abrangência social da reforma. O que é isso? A abrangência social. Quais camadas a Reforma Protestante vai atingir? Aí, gente, praticamente todas. Você pode aí citar que a Reforma Protestante vai atingir desde os mais humildes, desde as classes populares, fazendo, por exemplo, essa questão do pagamento de indulgências, eles não precisarem mais pagar indulgências, eles não dever mais tanto para a igreja assim. Você pode colocar a questão da burguesia, como, por exemplo, a questão de que a igreja condenava os juros e a reforma protestante vai justamente não condenar mais, não vai condenar o lucro, então vai atingir a burguesia e vai atingir a nobreza também,
como por exemplo, com essa questão de confiscar aí os bens da igreja e esses bens vão acabar ficando para a nobreza. Então você vai apontar aí essa linha de raciocínio que vai de camponeses, classes populares, burguesia e nobreza, tá? E aí apontar não precisa explicar aí com profundidade como a gente já viu. Observe que, diferentemente das questões anteriores, olha os verbos, identifique, aponte, cite. Nenhuma dessas alternativas você precisa explicar com muita profundidade, tá? Agora a letra C. Cite 2 princípios da reforma que permite compreender os fatos representados na imagem. Você pode falar justamente de não cultuar as imagens, né, do não culto às imagens, da proibição do culto às imagens, e você pode citar também a questão de que não há hierarquia dentro da igreja protestante, porque nessa imagem aí provavelmente vão ter aí algumas figuras tentando impedir ou algumas figuras tentando mandar nessas pessoas, mas na reforma protestante, na igreja protestante não há uma hierarquia, não tem papa, não tem bispo, nada disso. Então, são as 2 características que você pode citar com relação a essa imagem, que fica mais tranquilo da gente entender. Então, observe que por mais que você não tenha aí um conhecimento muito específico sobre a reforma protestante, dá para responder essa tranquila. Eu acho que essa aqui é uma questão que vai apontar muitas dificuldades para muita gente, porque é um caso. A FUVEST mostrou um caso mais específico, mas eu vou te dar uma dica de você conseguir responder nesse caso aqui sem necessariamente saber especificidades do tema, tá? Então, olha lá. Integrante da poderosa família dos Habsburgos, José II foi coroado imperador da Áustria em 1765. Um dos mais vigorosos centros da cultura europeia do século XVIII. Beleza. A partir de elementos representados na pintura, aponte e explique 2 características da sociedade europeia do período. 2, a partir de elementos representados. Então, na verdade, você olha aí o título, né? Banquete e coroação de José II. Então, basicamente, você vai ter que falar da nobreza desse período, né? Porque a imagem fala dessa nobreza. Então, você vai caracterizar essa nobreza desse período. Então, olha, aponte e explique 2 características das sociedades. Primeiro, se você não sabe, eu espero que você saiba. Se você não sabe ainda, tem vídeo aqui no canal sobre o Antigo Regime. O que é o Antigo Regime? É justamente esse momento aí que a Europa está vivendo nessa imagem. Então, o Antigo Regime tem várias características, dentre elas o absolutismo, o mercantilismo e uma sociedade estamental. Então, basicamente, você vai poder colocar sobre a corte, sobre a nobreza e sobre a sociedade de privilégios. Por quê? Você vai apontar, por exemplo, a nobreza se reunindo, né, num banquete. Essa é uma característica importante, porque a corte naquela época tinha privilégios, era próxima ao rei, tinha então, não pagavam impostos, podiam aí desfrutar dos bens do Estado e por isso essas festas, esses banquetes eram comuns, esses gastos aí do Estado eram comuns em cima da nobreza. Você pode falar também que a nobreza era a burocracia, a alta burocracia do Estado. O que é isso? A nobreza era funcionária aí do Estado, eram funcionários, tinham cargos do Estado, tinham, como vou dizer, funções aí próximas ao rei. E essa figura também demonstra isso porque se reúne essa corte, se reúne essa burocracia estatal ao entorno aí do rei, justamente para mostrar aí. E como é um banquete de coroação que está escrito aqui, você pode também falar desses rituais, né? Dessas festividades que eram importantes, como coroação, casamento, tudo isso tinham rituais específicos, gastos específicos, tudo isso aí, essa pompa toda voltada para o Antigo Regime. Então, eu aconselho a você, na letra A, apontar essas características do Antigo Regime com relação à nobreza, porque a figura, e está te pedindo com relação à pintura, é sobre a nobreza, é sobre a coroação, é sobre a importância aí do rei. Então, você também pode falar do absolutismo, né, já que é de coroação, da importância do rei, que ele tem um poder absoluto, que ele vai aí ter várias justificativas em cima disso, como por exemplo,
o direito divino dos reis, que é o mais comum utilizado. Enfim, gente, tem várias coisas que vocês podem citar aqui. De novo, eu aconselho, se você não tem aí conhecimento sobre o Antigo Regime, tem vídeo aqui no canal sobre o Antigo Regime que eu dou mais especificidades sobre isso, combinado? E letra B, explique por que José II é considerado um déspota esclarecido. Eu acho que essa pega muita gente desprevenida, porque por mais que você saiba que é déspota esclarecido, você não vai saber de cor aí o que o cara fez. E não precisa, tá? O que você tem que entender? O que é o déspota esclarecido? Primeiro, eu aconselho você explicar o que é déspota esclarecido, porque aí você já vai deixar claro que esse cara é um déspota pelas coisas que ele fez. Então, o déspota esclarecido é aquele que, ao mesmo tempo que entende as reformas iluministas, compreende as reformas iluministas e até apoia parte das reformas iluministas, ele vai fazer de tudo para não perder o poder dele, para continuar sendo um rei absolutista, para permanecer aí sendo uma figura importante de poder. Então, o José II vai fazer o quê? Ele vai promover reformas, mas ao mesmo tempo vai permanecer no poder como um rei absoluto. Que reformas são essas? Gente, se você não sabe de cor, eu vou te dar um conselho. A maioria dos déspotas esclarecidos fazem reformas educacionais, vão então ser mais flexíveis na censura da imprensa, vão diminuir a questão das torturas, diminuir a questão dos presos políticos, não vai ter então tanta repressão com relação a presos políticos. Tudo isso aí, a maioria dos déspotas esclarecidos realizou. Então não precisa falar exatamente, mas pode falar como as reformas educacionais promovidas, a diminuição da censura, menos interferência, menos repressão a presos políticos, tudo isso você pode citar sem nenhum problema, tá? Então, basicamente, eu te aconselho primeiro a explicar aí de forma geral o que é o déspota esclarecido, para exemplificar que o José II foi um déspota, porque ele fez essas reformas, mas ao mesmo tempo permaneceu no poder. Combinado? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo para mim. Como eu disse, me segue lá no Instagram. Se você quiser alguma questão ainda antes da prova, comenta que questão é essa ou deixa o link da questão aqui para mim nos comentários que eu posso resolver lá no Instagram, tá? Porque como eu disse, no Instagram é mais fácil, mais rápido, eu com o celular mesmo já posso ir editando e falando para vocês como funciona, tá bom? E é isso, feliz ano novo, feliz 2020, que vocês conquistem aí a tão sonhada vaga de vocês, tá? Muito obrigada pela sua atenção, um beijo, até a próxima.